sua casa, esqueça que você está sentado no sofá ou dirigindo. Quer dizer, dirigindo você não esquece muito não. Mas esquece tudo paralelo, porque você vai ouvir a voz de Deus. Deus não fala a quem não quer ouvir. Ele não fala a quem não quer ouvir. Por melhor que a mensagem tenha sido elaborada, por mais inspiração que Deus tenha me dado, a voz de Deus não é o que eu falo, a voz de Deus é o que você escuta. E Deus não fala a quem não quer ouvir. Deus não fala um ouvido surdo espiritualmente. Então, se você está aí e não está disposto a se conectar com a voz de Deus, você vai ouvir alguns gritos, você vai ouvir algumas palavras, mas sua vida vai sair igual. A pregação é a semente, que precisa de um solo para cumprir o seu propósito. E o solo é o seu coração. A palavra perfeita é aquela que sai a semente e cai no solo. Num solo bom. E é por isso que você tem que se esforçar para entender a voz de Deus. Não pense que o diabo não trabalha num momento como esse. O inimigo trabalha. O que ele puder fazer para distrair você, ele vai fazer. Porque ele sabe o poder de uma palavra. Uma palavra pode levantar uma pessoa, restaurar uma alma, arrancar uma pessoa das garras do diabo e do pecado. Uma palavra dá horizontes. E nada é mais poderoso do que a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então agora é o momento de que você precisa entender que você não veio assistir uma palestra. Você veio ouvir uma palavra. E esta palavra tem que tocar em você. Essa palavra tem que despertar você. Por isso vibre, celebre, anote, reaja, absorva. Você está ouvindo Deus falar com você. Eu só sou um mensageiro. E o mensageiro não é mais importante do que a mensagem. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11. É um texto conhecido, um dos milagres de Jesus mais lindos que, na minha opinião, e mais ricos no aspecto de lições que a gente pode tirar. Já preguei essa mensagem inúmeras vezes, mas todas as vezes que me debruço sobre ela, algo novo salta aos meus olhos. Esse é o poder do Evangelho. Lucas 17, 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. E ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, o que aconteceu com eles? Foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Curve sua cabeça. Pai, fala conosco, dá-nos destino, Senhor. Oh, acenda a nossa alma. Venha, venha, Espírito. Nós te invocamos. Venha sobre nós. Sopra neste tabernáculo. Sopra. Peça ao Senhor para falar com você. Peça. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. Eu preciso da tua voz. Eu não quero dar a cabeçada. Eu não quero bater minha cara na porta. Eu não quero fazer bobagem. Não, eu quero acertar. Eu quero te agradar. Fala conosco que nós, nesse momento, declaramos que tu tens liberdade para falar aqui, meu Pai. Em teu nome oramos e cremos. Amém. Esse é um texto riquíssimo. E nós precisamos de um pouco de sensibilidade para extrair as verdades desse texto. Um dos milagres mais incríveis de Jesus. Existe um personagem nessa história
um leproso que teve a sua vida mudada e ele se tornou o ponto central dessa história. O leproso que mudou a sua história, que no final volta a Jesus para agradecê-lo, começa a sua trajetória de milagre rodeado de outros 9 leprosos. O começo da jornada bíblica dele é um leproso junto com mais 9 leprosos. A Bíblia não diz o endereço dele, não fala o nome dele. É uma vaga localização entre Samaria e Galileia. E tudo que nós sabemos é que havia uma colônia de leprosos, 10 leprosos. 10 leprosos é um grupo considerável de gente doente. 10 leprosos é um grupo poderoso. Jesus Cristo mudou a história da humanidade com 12 discípulos. E eu estou falando de um grupo de 10 leprosos. 10 homens que andavam juntos e tinham uma única coisa em comum: a lepra. Unidos por uma doença. Procurando viver juntos, unidos por uma doença. E aqui um ponto importante para você pensar. A gente gosta de se cercar de gente parecida com a gente. É muito confortável andar do lado de gente que pensa como a gente. Gente que tem as mesmas dores que a gente. Gente que tem histórias parecidas com a nossa. É fácil fazer amizade com gente assim. É como se eu olhasse para ele e falasse: nossa, eu vejo a minha história em você. Nossa, aconteceu com você exatamente o que aconteceu comigo. E aí logo a gente troca o WhatsApp, marca um café, começa a viajar junto. E aí encontra na viagem outra pessoa que tem uma história parecida com a gente. E já o grupo, agora já não é um WhatsApp privado, agora já é um grupo. São 3, são 4, são 5. Eu imagino que esse grupo de 10 leprosos, eles não se encontraram do nada. Talvez começou com um, que encontrou outro. E no caminho, encontrou mais um. E daqui a pouco são 10 leprosos. Por que é bom andar com gente parecida comigo? Porque quanto mais parecidas as pessoas são comigo, mais eu me sinto normal. Parece que eu não me sinto um ET. A minha história ela é confusa, complicada. Mas se eu acho outro confuso e outro complicado, opa, maravilha. Eu fico à vontade com você, fulano. Eu fico à vontade de abrir meu coração para você, porque você entende o que eu passei. Eu fico à vontade de mostrar o meu furúnculo aqui, da lepra, porque eu sei que você tem um furúnculo também. Puxa, está fazendo pus aqui do meu braço, mas se fosse uma outra pessoa, eu ia ficar constrangido. Mas você me entende, né? Você também tem pus na pele. Você também tem o fedor da carne apodrecendo. Nós estamos falando de uma época bíblica que não tem hospital para lepra. Não tem remédio para lepra. Muito pelo contrário, a própria Bíblia chama de impuro o leproso. Uma época que o leproso tinha que andar gritando: leproso, leproso chegando. Tanto que quando você lê aqui em Lucas, eles não chegam perto de Jesus, eles gritam para Jesus, porque eles não podiam se aproximar de uma pessoa que não era leprosa. Eles eram impuros. Eles têm que falar à distância, uma doença altamente contagiosa. Eles falam de longe. Só que eles estão vivendo numa colônia, num grupo. Porque viver numa colônia de leprosos, com certeza, vai aliviar o sofrimento deles. Porque entre iguais, a gente se sente normal. Mesmo a sociedade chamando eles de impuros, sujos, uma comunidade de leprosos, é o que eu chamo de comunhão na crise. Eu tenho comunhão com gente que
tem a mesma crise que eu. Eu tenho amizade, parceria com gente que passou pelo que eu passei. Gente que está sofrendo o mesmo castigo que eu, mesma rejeição que eu, mesma doença que eu. Porque afinal de contas, entre 10 leprosos, quem é que vai rir de quem? Quem é que vai rejeitar? Quem é que vai se afastar? Quem é que vai discriminar? Não é parecido com o que acontece com a gente hoje? Hã? Não é assim que a gente anda? Quando a gente tem uma disfunção na vida, quando a gente tem um trauma, uma crise familiar, a gente não tenta se aproximar de gente que está parecendo com a gente. Normalmente a pessoa que está quebrada no amor, ela faz amizade com gente quebrada no amor. De repente a gente passou por um divórcio. E aí encontra alguém e fala, pô, o que aconteceu? Ah, eu sou divorciado. Puxa, eu também. Aí eu começo a contar como foi difícil o meu processo de separação. E vou ouvir dela. Aí a gente fala assim, a gente se entende. A gente se entende. Quando a gente tem uma disfunção. Só que nesse diálogo de Jesus, que não tem quase nenhum detalhe, a única coisa que Jesus menciona é: vão se apresentar ao sacerdote. Aonde que o sacerdote está? O sacerdote está em Jerusalém. Jerusalém é como a 25 de março. É gente caindo pela janela. E eles sabiam que ir a Jerusalém era enfrentar um povo que vai olhar para eles com nojo. Um povo que não quer vê-los por perto. E Jesus está dizendo: vocês querem cura? Vão se apresentar ao sacerdote. Vão voltar para o grande centro. Vão voltar para os lugares onde há movimento. Vão lá. Eu quero vocês indo em direção a Jerusalém. Lugar que vocês têm medo, têm vergonha. É como se Jesus falasse: vocês vão sair desse esgoto que vocês estão vivendo, à margem. Vocês querem cura? Vocês vão para Jerusalém e vão se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque só o sacerdote podia declarar que alguém estava limpo da lepra. Quando o sacerdote declarava que alguém estava limpo da lepra, esse leproso poderia voltar a ter vida social. Jesus está dizendo: vão se apresentar ao sacerdote. Você que se cercou de pessoas falidas, para se sentir menos falido. Você que se cercou de pessoas depressivas, para sentir que a sua depressão não é tão grave. Você que se cercou de gente desanimada, gente que é fria. Tu era quente, tu era tomado do Espírito Santo. Agora se cercou de gente que ri, que manda meme de língua estranha, que faz chacota com o poder de Deus. Por quê? Porque agora, como eu estou frio, andar do lado de gente fria, eu não sinto saudade do tempo que eu era quente. Ou talvez me cerquei de pessoas promíscuas, que falam palavrão, que gostam de trair esposa ou trair namorada, porque já que eu sou assim, entre eles eu me sinto bem, eu me sinto normal. Sem falar dos desviados, que quando saem da igreja não tem força para voltar, e agora começam a se encontrar com outros desviados, e sentam para dizer o quanto que não é bom ir para a igreja. É difícil escapar de um grupo de iguais. É muito difícil descolar de gente que eu trouxe para a minha vida, só para eu ficar na zona de conforto do fracasso e da tragédia. Mas Jesus está disposto a quebrar esse grupo. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Jesus vai arrebentar a sua colônia de crise. Jesus hoje vai com os 2 pés no peito desse grupo que você aprendeu a entrar e viver, onde você tem passado todo esse tempo num conforto, a preço de viver doente, porém calmo. Jesus não te fez para se acalmar na doença. Jesus te fez para ter vida e vida em abundância. E Jesus não vai dizer: você vai ficar andando entre Samaria e Galileia. Não, não, não. Você vai se apresentar ao sacerdote em Jerusalém. Você vai voltar a visitar os grandes centros. Você vai voltar a ter uma vida normal. Porque esse grupo, a lepra dizia: você não pode estar no lugar coletivo. Não pode.
Mas a ordem de Jesus é: vão se apresentar ao sacerdote. O que eu acho incrível, gente, é que esses leprosos nunca tiveram contato pessoal com Jesus, mas eles sabiam quem era Jesus. Olha o versículo 13, Lucas 17, 13. Eles nunca tinham entrado numa igreja, eles nunca tinham entrado numa sinagoga, mas eles chamam Jesus de... Eles gritaram, o que eles gritam? Vamos gritar no 3, 1, 2, 3. Jesus! Eles nunca tinham encontrado Jesus, eles nunca tinham falado com Jesus, mas eles sabiam quem Jesus era. Só de você saber quem Jesus é, metade da porta do milagre já está aberta. Ainda que você esteja aqui dentro e fale: pastor, eu nunca orei, eu nunca clamei. Você sabe quem Jesus é, você sabe que Ele é grande, você sabe que Ele é poderoso. Pois bem, se você clamar por socorro hoje, a presença de Deus pode tomar o seu coração, a presença de Deus pode invadir a sua alma. Ah, pastor, mas eu não sou teólogo. Ah, pastor, mas eu quase nunca li a Bíblia. Esses leprosos também não eram teólogos, esses leprosos nunca colocaram o pé numa igreja. Mas quando você reconhece a presença de Jesus e clama por Ele, ah, meu irmão, Ele não resiste à voz daquele que o chama. Mesmo atrapalhado, mesmo doente, se você veio aqui com a sua vida bagunçada, e se você deseja ter um encontro com Ele, é isso que você vai ter. Põe o versículo 14. Essa é a resposta: vão mostrar-se aos sacerdotes. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus não os abençoou. Jesus não disse: em meu nome sejam curados, em meu nome os caroços sumam, em meu nome a lepra vai embora, em meu nome. Não, Jesus não falou: furúnculos vão embora. Não, Jesus deu uma ordem para eles: vocês querem ser curados? Vão se apresentar ao sacerdote. Veja, Deus estava mandando eles irem em direção a uma multidão. Você está disposto a ouvir uma voz que coloca medo em você? Ou você acha que tudo que Deus vai falar para você vai dar segurança para você fazer? Você está disposto a ouvir uma voz que contraria exatamente aquilo que você enfiou na cabeça que você nunca faria? Porque ensinaram um leproso, desde quando ele ficou doente, que ele não poderia entrar num ambiente coletivo. Ele tem uma doença contagiosa, ele tem uma doença altamente contagiosa. E agora Jesus diz para eles: vão se apresentar ao sacerdote, sem que ele curasse um tumor sequer. Sua fé sobrevive à voz de Deus incondicionalmente, ou você tem restrições? Ou você obedece a Deus dependendo do que Ele fala? Porque se tiver que mudar a minha rotina, se tiver que mudar meu hábito, se tiver que desconstruir a minha vida organizada, eu rejeito. É o que muitos fazem. Servimos a Deus de acordo com a nossa perspectiva. Mas tem curas que não virão com a sua conversa. Tem curas que virão com a sua obediência. Frequentemente Deus nos desafiará a sair do escuro. Está disposto? Está disposto a sair do escuro? Está disposto a mudar de assuntos? E sair do escuro com o corpo tomado de feridas? Porque no escuro eu escondo a podridão da minha carne, mas à luz do dia todos verão o quão machucado está a minha pele, todos verão o quão agredido está o meu rosto, todos verão o quantos tumores e furúnculos tem na minha pele. Jesus está dizendo: vão se apresentar ao sacerdote, sem derramar 1% de cura. Jesus está dizendo: vão descobrir do que eu sou capaz de fazer. E a Bíblia diz, põe o versículo 14, que aconteceu que, seguindo pelo caminho, eles não foram curados na presença de Jesus. Eles não foram curados falando com Jesus. Eles foram curados enquanto eles iam no caminho para Jerusalém. Você tem que reconhecer que a fé, ela é extremamente necessária para você virar e seguir em frente. Sem fé você fica conversando e batendo boca, mas com fé você ouve, dá as costas e segue em frente. Alguns não conseguem seguir em frente porque não tem fé. Então, ao invés de seguir em frente, ficam conversando, ficam pedindo explicações, ficam tentando convencer a Deus que sabe mais do que Deus, quando na verdade você deveria obedecer. Será que nós temos fé hoje para virar as costas do caminho que estávamos vindo e ir para uma outra direção e dizer: é isso que Deus quer que eu faça? Será que nós temos coragem para ser curados?
Ou você acha que toda a cura virá instantânea? Ou você acha que toda a libertação, toda a prosperidade virá como um anjo trazendo um pote de ouro na sua mão? Não, algumas curas virão na obediência. Algumas transformações virão tendo fé para virar o rosto e dizer: eu vou mudar a minha direção, eu vou mudar. E os primeiros passos são os piores, porque os primeiros passos ainda há um doente andando, os primeiros passos ainda há um leproso, os primeiros passos, os furúnculos estão lá, o pus está vazando, a lepra está fedendo. Eu não sei quem você é, mas a impressão que dá é que nos primeiros passos Deus não me ouviu, porque eu estou acostumado a, quando Deus me ouve, Ele logo me cura. Quando Deus me ouve, eu logo me sinto bem. Mas os primeiros passos desses leprosos, eles continuaram iguais. Não houve nenhuma melhora. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eu não sei em que momento da caminhada, eu não sei se foi no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, eu não sei se foi depois de 1 hora, eu não sei se foi depois de um dia, mas eu sei que os primeiros passos, nada aconteceu. Você é capaz de crer em Deus, mesmo que os seus primeiros passos de obediência nada aconteça, nada melhore, nada. Você vem à igreja, ouve uma palavra que te inflama a alma, e você diz: Deus está comigo, é isso, yes, eu vou. E aí você dá os primeiros passos, e você olha para o corpo e diz: lepra, eu lepra. Por quê? Por que eu me encontrei com Ele? Por que eu ouvi as suas palavras e a lepra ainda está aqui? Por que eu chorei no culto? Por que eu me derramei na palavra? Por que eu orei com fogo do Espírito Santo e eu ainda não vejo acontecer? Porque nós fomos chamados para caminhar pela fé, irmãos. Oh, meu irmão, você foi chamado para caminhar pela fé, não é por vista. Você não precisa que a lepra saia para caminhar, você não precisa que o tumor suma para caminhar, você não precisa que o câncer desapareça para caminhar, você não precisa que os teus inimigos baixem as espadas para caminhar, você não precisa que sejam bondosos para caminhar. Você só tem que confiar nele, você só tem que dar as costas e caminhar pela fé. Você não foi chamado para viver uma vida de melhora, você foi chamado para confiar em sua palavra. Ainda que as coisas aparentemente não melhorem, ainda que tudo indique que o nosso Deus não te ouviu, ainda que indique que a sua fé não passou desse teto, ainda que indique que a sua capacidade de seguir em frente é quase impossível, mas ainda assim eu viro. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, se acorda na segunda-feira, nada, na terça, nada. Muito pelo contrário, você pega o telefone e liga para saber, pior. E você tem que continuar com um brilho nos olhos, dizendo: mas Ele falou que em algum lugar vai acontecer alguma coisa. Eu quero declarar que a tua esperança vai ser renovada nesse dia. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai tomar você pelas mãos. Eu quero declarar que os teus olhos vão se abrir. Eu quero declarar que você não é qualquer um. Eu quero declarar que Deus vai te abraçar hoje, e você vai ter uma capacidade de começar a virar a costa e começar a andar, ir caminhando e mostrar ao sacerdote. Mostrar seu sacerdote. Vou mostrar ao sacerdote. Você tem que ir de qualquer jeito. Você tem que parar de dar desculpas. O que trouxe a cura foi a obediência. Para de fugir. Para de se esconder. Para de caçar assunto. Isso é algo que eu quero falar aqui. Tem muita gente dizendo: Deus, faça para eu ir. Faça para eu ir, Senhor. Senhor, me dá uma resposta para eu ir. Senhor, me dá uma garantia. Senhor, eu quero segurança nessa fase da minha vida. Estou cansado de sofrer. Então me dá uma segurança. Se o Senhor não me der uma segurança, eu não vou. Se o Senhor não me der um sinal, eu não vou. Se o Senhor não mostrar que está comigo, eu não faço. Se o Senhor não me der um sinal, eu não quero. E nós batemos o pé e dizemos: eu não vou. E é isso que eu quero falar com você. Mas a Bíblia diz que só aconteceu depois que eles foram. Só aconteceu depois que eles foram. Eles tiveram que andar sem que nada acontecesse, para que algo acontecesse.
Eles tiveram que ouvir uma voz dizendo: vai. E essa voz não estava trazendo cura nesse momento, mas eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. E Deus manda te dizer: levanta a mão para cá. Eu farei enquanto você avança. Deus manda eu te dizer: você veio atrás de uma resposta, e a resposta é essa: eu farei enquanto você avança. Não me pergunte em que etapa do caminho vai acontecer. Não me pergunte em que quilômetro vai acontecer. Vai dormir com uma palavra hoje: eu farei enquanto você avança. Eu farei enquanto você avança. Vou olhar para você e dizer: para um pouquinho. Você vai dizer: eu não posso parar, porque Deus vai fazer enquanto eu avanço. Dorme um pouquinho. Eu não vou dormir, porque Deus vai fazer enquanto eu avanço. Vamos tomar um café. Eu não tenho tempo para tomar café, porque eu não estou mais preocupado em montar uma colônia de crise. Eu estou preocupado em me apresentar ao sacerdote. Porque por mais legal que você seja leproso, eu não quero mais ser um leproso. Eu quero voltar a ter vida, e vida em abundância. Deus vai desfazer suas amizades. Deus vai desfazer suas colônias de crise. Agradeça aqueles que te ajudaram, aqueles que te aconselharam. Mas hoje o Salvador da vida está entrando no teu caminho. Ele vai fazer um reboliço na tua vida. Ele vai bagunçar tudo. Então não é: Senhor, sara-me para que eu vá. Eu vou para que Ele me sare. Senhor, restaura-me para que eu te sirva. Senhor, eu vou te servir. Enquanto eu estiver te servindo, papai, eu sei que o Senhor vai me restaurar. Algum dia vai acontecer. Eu vou servir quebrado, eu vou servir chateado, eu vou servir, mas eu vou servir. Oh Senhor. O tolo diz: encha-me para que eu te adore. O quê? Adore-me para que eu te encha. Adore-me vazio. Adore-me com a alma seca. Adore-me preocupado. Enquanto você começa a me adorar, o céu se abre, o poder desce. Quantos aqui já adoraram para Deus encher? Quantos aqui? Quantos já? Quantos já chegaram aqui com a alma aflita, com o coração pesado, com a cabeça martelando, 1000 pensamentos? E aí o diabo diz: é muita coisa para você, é muita coisa para você, você não vai aguentar, você não vai dar conta, você vai quebrar, você vai enlouquecer. Aí você diz: cala a boca, Satanás, que o que eu vou falar agora é sério. Santo, 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 santo. Aí o céu olha: olha ele lá, olha ele lá, enche ele agora, enche ele de poder. Quantos querem ser cheios da presença de Deus? Nós temos que quebrar essas colônias. Deus manda eu dizer: vá. Enquanto você avança, eu farei. Nasceram com menos honra, nasceram com menos respeito, nasceram com menos recursos, com menos oportunidade. Quantos de nós não foram assim? Não fomos os melhores da família, não fomos os netos preferidos ou os filhos preferidos. Talvez nossa família não foi a melhor da rua, não fomos talvez o mais popular da escola. E alguns passaram por coisas que a maioria não passou. Mas mesmo você achando que é desfavorecido, a ordem de Deus não mudou. Mesmo você olhando para a sua vida e dizer: como que eu posso avançar assim? Deus não vai negociar com você. Deus não vai baixar 1 milímetro da exigência. Porque se não fosse possível, Ele não teria te pedido para fazer. Se não fosse possível, Ele não te mandaria fazer. Deus conhece seus limites. Deus sabe quem você é. Deus sabe até onde Ele pode te esticar. Deus sabe até onde. Você acha que não aguenta, mas Ele te conhece. Ele fez você. Cada chip, cada cromossomo, cada célula. Suas emoções dizem: é demais para mim. Deus diz: ainda tem uma jornada. Qualquer um de nós é capaz de ir em Jerusalém e dizer: eu vim me apresentar ao sacerdote, com a roupa limpa,
cabelo penteado, unha feita, cara de crente. Eu quero ver vocês se apresentar ao sacerdote leproso. Eu quero ver vocês se apresentar ao sacerdote fedendo. Eu quero ver vocês se apresentar ao sacerdote vazando pus. Eu quero ver vocês se apresentar ao sacerdote em pecado, com passado conturbado. Eu quero ver e dizer: por que você veio? Porque eu estou obedecendo àquele que creio. Eu só estou aqui porque tem uma voz me guiando. Eu só estou aqui porque tem uma voz me conduzindo. Porque por mim mesmo eu não teria força. Eu estou em pé porque tem uma voz dizendo: vai, 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 que vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu sei de uma coisa: tem uma voz me guiando, tem uma voz me guiando, tem uma voz me guiando. Eu não sei explicar. Você acha que é um ser natural? Você é um ser espiritual. Deus fala ao seu espírito, Deus fala com você. Você só não morreu porque Deus fala com você. Você só não enlouqueceu porque Deus fala com você. Você quer ter controle, mas você não é para ter o controle. Você é para ouvir a voz que controla. Há uma voz que controla, há uma voz que controla, há uma voz que controla, há uma voz que guia, há uma voz que fala. Vão se apresentar ao sacerdote, vão se apresentar. O diabo é mentiroso. O diabo está dizendo: você não pode andar, você não pode andar, você não pode andar. Você está velho, acabou, já era, perdeu o tempo. Jesus está dizendo: vá se apresentar ao sacerdote, vá se apresentar. É uma guerra espiritual, é uma guerra interna. O diabo diz: você não pode, você está doente, você não pode, você está cansado, você não pode, você foi traído, você não pode, você perdeu o tempo. E Deus está dizendo: vai se apresentar ao sacerdote. Quem você vai escolher ouvir hoje? Quem você vai ouvir hoje? Se eu fosse ouvir pessoas, eu não estaria aqui. Se eu fosse ouvir a opinião dos outros, eu não estaria aqui. Cada vez que você diz: eu vou andar, os diabos tremem, os demônios tremem. O diabo recua diante de um homem que, ainda tomado de furúnculos, decide andar. O diabo treme diante de uma mulher que, diante de um passado tenebroso, decide andar. Por que você não está andando? Por que você está esperando? Por que você colocou sua vida num ponto morto? Por quê? Por que você trouxe gente para a sua vida que está deformando você? Gente que está fazendo você se acostumar com uma versão sua que nem você gosta. Gente que está tornando você uma pessoa que você não gosta de ser. Você sabe que você não é assim. Você não é leproso. Você está leproso, mas você não é. Porque a única palavra que é definitiva é a palavra de Deus. A doença não é definitiva, a crise não é definitiva. Então eu posso estar em crise, mas eu não sou a crise. Sabe o que eu sou? Lavado e remido no sangue de Jesus. Sabe o que eu sou? Perdoado, amado, filho. Eu posso estar traído, eu posso estar doente, mas eu não sou traído, eu não sou doente, eu não sou depressivo. Eu posso estar depressivo, eu posso estar ansioso, mas eu sou filho de Deus. É isso que eu sou. Nós temos que quebrar esse inferno que desanima você, porque você tem que trazer pessoas que façam você se parecer com Deus, com o fogo do Espírito Santo, com unção, com poder, com a glória. Por quê? Porque o diabo treme diante de alguém que anda. Fechou uma porta, ele bate em outra. Fechou outra porta, ele bate em outra. Ele é teimosamente cheio do Espírito Santo. Ele não para. Por quê? Por que Deus curou aqueles leprosos? Porque eles estavam debaixo do poder da obediência. Quem mandou eles andarem foi Jesus. E quando você está debaixo do poder da obediência, a tua vida flui. Agora, quando você está debaixo do orgulho, debaixo do ego, debaixo do achômetro, debaixo do que eu acho, você não vence na vida. É de derrota em derrota. Mas quando você tem uma palavra e você anda apesar dos furúnculos, você anda, vai, a porta vai ter que abrir.
O diabo sabe que nada é mais poderoso do que a minha obediência. Eu não preciso me sentir melhor para andar. Eu ando porque é isso que eu tenho que fazer. Eu não preciso me sentir diferente. Eu não preciso sentir arrepio. Eu não preciso. Eu tenho ameaças constantes. Eu tenho guerras constantes. Mas não é que Jesus está me curando agora. Não, Ele quer saber o quanto eu sou capaz de obedecê-lo ainda doente. Nós não sabemos, e eu não sei em que lugar da jornada você vai ser transformado. Nós demoramos muito tempo para viver o que estamos vivendo aqui. Muito tempo. Foram quase 18 anos de plantio. E eu nunca imaginei que seria nesse momento. Eu só sei de uma coisa: eu nunca parei de andar, porque eu sabia que em algum momento da jornada ia acontecer. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la. Eu não sei na sua vida em que momento Deus vai virar a chave. Eu só sei que você tem uma palavra. Você não tem o direito de parar de andar. Se você tem uma palavra, você tem que ir com a perna bamba, você tem que ir com a boca seca, você tem que ir com dor de cabeça, você tem que ir, pastor, me abandonar, vai. Pastor, me largar, vai. Não fica aceitando gente que se parece com o lugar de onde Deus quer te tirar. Vai se aproximar de gente que se parece com o teu futuro e não com o seu passado. Gente que se parece com o lugar que Deus te prometeu, e não com gente que se parece com o lugar de onde Deus te tirou. Eu não quero andar com um monte de gente atrapalhada. Atrapalhado já basta eu. Eu quero andar com gente curada, gente sarada, gente que me desafia a melhorar, gente que me desafia a crer, gente que me desafia a ser mais crente, gente que me desafia a confiar no Senhor, gente que me desafia a orar com fogo, gente que me desafia a dizer que Deus pode todas as coisas. Eu vou pregar para o leproso, eu vou evangelizar o leproso, mas leproso não vou encher minha casa de leproso, não. Minha casa vai ser cheia de gente que quer fritar na presença de Deus. A Bíblia diz, aqui caminho para o fim, que em algum lugar da jornada as coisas começaram a mudar. Enquanto eles caminharam, o passado que lhes machucava foi sucumbido por um futuro que resplandeceu. Porque mesmo infectados, eles continuaram caminhando. Há um poder em caminhar. E eu quero declarar: Deus fará por você. E algumas coisas que Deus vai fazer por você, você vai perceber depois de um tempo que Ele já tem feito. Eu não sei se você já teve essa experiência de superar uma coisa sem perceber. Superar um medo que você tinha muito. Aí quando você fala: puxa vida, lembrei, hein? Nossa, gente, eu tinha um medo terrível de um escuro. Eu nem lembro mais a última vez que eu dormi com a luz acesa. Gente, peraí. Eu tinha um medo de dirigir enorme, agora eu já estou dirigindo. Eu não sei em que momento, e nem se eles perceberam o momento exato. E eu nem sei se a hora que eles perceberam que estavam limpos da lepra foi exatamente o momento que Deus os curou. Pode ser que Deus tinha curado eles passos atrás, mas eles estão tão acostumados a andar leproso. Depois, peraí, gente, olha aqui, olha você. Pois você vai viver dias assim, dias que vão parecer comuns. Levanta a mão para cá. Você vai dizer: gente, peraí, para tudo. Deus me curou. Mas quando foi? Eu não sei explicar. Foi ao longo do caminho, aconteceu, eu não sei te dizer o dia, a hora. Eu só sei que uma coisa: eu estava doente, agora eu não estou mais. Deus tem dias de reviravolta para você. Deus tem dias de libertação para você. Deus tem dias de avivamento para você. Deus não tem problema com aquilo que é problema para você. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Você já vivenciou isso, vai viver de novo. Vai viver, porque enquanto você avança, vai acontecer. Agora, acontece algo maravilhoso, porque eles estão curados. E aí começa uma crise, porque os 10 leprosos estão curados da lepra. E aqui começa um momento desafiador, porque começa um racha, uma crise. Porque Jesus disse: vão se apresentar ao sacerdote. Só que agora um dos leprosos percebeu que não deveria ser justo me apresentar primeiro ao sacerdote, sem primeiro falar com aquele que curou a minha vida. E começa uma discussão,
Porque 9 querem obedecer à ordem inicial de Jesus, dizendo, vamos nos apresentar ao sacerdote. Mas um dos leprosos diz, não, eu não tenho como lá falar com o sacerdote. Primeiro eu tenho que falar e voltar com aquele que me curou. O curador é mais importante que o sacerdote. E alguns podem dizer, é arriscado, porque ele deu uma ordem. Vamos se apresentar ao sacerdote. Você quer desobedecer às ordens do curador? E aí fica o conflito. Eu vou me virar para glorificar aquele que me curou, ou eu vou continuar com os 9 em direção a Jerusalém para me apresentar ao sacerdote? Mas veja o que impressiona aqui. Eu não sei qual dos 10 leprosos voltaram. A Bíblia diz que ele era um samaritano, mas não tenho mais informações. Agora fica comigo, estou encerrando. Mas o mais importante aqui não é entender qual dos 10 leprosos voltou para agradecer Jesus. O desafio é entender de que sacerdote Jesus estava falando. Quando Jesus disse, vão se apresentar ao sacerdote, de que sacerdote Jesus estava falando? De quem? Oh meu Deus. Então agora tem 9 leprosos indo para Jerusalém para se apresentar ao sacerdote. Um sacerdote que era comum. Um sacerdote que estava na igreja, que tinha roupa de sacerdote, chapéu de sacerdote, voz de sacerdote. Mas um falou, não, eu vou retornar. Porque desde o dia que eu encontrei aquele homem, uma revelação me foi dada. O verdadeiro sacerdote estava lá atrás de mim. Ele é o verdadeiro sacerdote. A grande decisão que eles tinham que tomar é, eu vou com o sacerdote da religião, ou eu vou com o sacerdote da revelação? Eu vou com o sacerdote que todo mundo chama de sacerdote, ou eu vou com o sacerdote que está inflamando a minha alma? Eu faço o que todo mundo faz, ou eu sou guiado pelo Espírito e caminho pelo Espírito? Um único leproso voltou para encontrar Jesus, porque ele via algo maior. E sabe por que ele está certo? Porque quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta, cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Por que só veio você? Isso deixa claro que Jesus sempre estava falando dele. É como se Jesus falasse, vocês vão ter uma revelação no caminho, e essa revelação é a minha graça. E eu vou mostrar para vocês que eu sou maior do que a religião. Eu sou maior do que a maioria das pessoas pensa. Capítulo 17, versículo 15 e 16. A Bíblia diz que esse único leproso, ex-leproso, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus. Glória. Ele deve ter voltado cantando, estou curado. Jesus é o verdadeiro sacerdote. Jesus é aquele que me transformou. Jesus é lindo. E existe algo poderoso sobre o grito. Eu amo gritar na presença de Deus, porque eu já gritei muito para dor, já gritei muito para o medo, e eu gosto de gritar. Eu sou pentecostal mesmo, eu não gosto de fazer o politicamente correto, não. Eu gosto de gritar, eu gosto de extravasar, porque o grito é poderoso. O grito é sobre vitória, o grito é sobre libertação, o grito é sobre vida, o grito é sobre eu descobri a vida em Cristo Jesus. Ele volta gritando, e aí Jesus pergunta no versículo 17, cadê os outros? Não foram purificados todos? Onde estão os outros 9? Mas só voltou um, porque os outros seguiram a tradição, e esse aqui viveu a revelação. A revelação foi tão forte que Jesus diz, vá em paz, a sua fé te salvou. Que fé é essa que salvou? Ele já estava curado da lepra, mas quando ele reconhece Jesus como o verdadeiro sacerdote, não foi só o corpo dele que foi curado, a alma dele também foi curada. Porque o sacerdote de Jerusalém, ele pode dizer que o teu corpo está sem lepra, mas ele não pode curar o teu espírito. Mas o sacerdote do caminho, ele não cura só o seu corpo, ele cura a sua alma, ele cura o seu espírito. E Jesus está dizendo, vá, porque você está salvo, você me encontrou no seu caminho. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Se você precisa de um avivamento na sua vida, uma cura, uma transformação, saia dessa colônia de crise. Se afaste das pessoas que seguram você numa versão que você não quer viver mais.
você tem que ter coragem de voltar a mostrar à luz do dia quem você é de verdade. Agradeça pelos cafés, mas diga: agora eu não quero mais. Eu ouvi uma voz que me pôs para andar de novo. Eu vou andar. Eu não sei se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Eu só sei que todos que estão nesse culto estão recebendo uma promessa de Deus. Todos que estão aqui, você está recebendo uma promessa agora. Deus manda eu dizer a você, e guarde isso no seu coração: enquanto você for, enquanto você estiver indo, eu farei por você. Isso é uma promessa que Deus está dizendo para você. Receba isso no seu coração. Eu estou sendo um profeta de Deus para a tua vida. Enquanto você estiver indo, eu farei por você. Eu não vou te dizer quando, mas eu farei para você. Vai ter um dia que você vai acordar e dizer: nossa, tudo mudou mesmo. Vai ter um dia que você vai despertar e vai dizer: meu Deus, parece um sonho. Me belisca, me belisca, me belisca. Alguém pode me beliscar aqui? Por quê? Porque aquilo que eu estou sonhando há anos aconteceu, e aconteceu com força. Aleluia. Deus manda dizer: confia em mim. Eu não te chamei para andar por vista, eu te chamei para andar pela fé. Ativa teu espírito. Fecha os teus olhos agora. Eu quero orar para que você se movimente no Espírito. Eu quero orar para que você pare de ter conversas chatas. Eu quero orar para que você pare de ser uma pessoa enjoada, uma pessoa metódica, uma pessoa que está tendo controle. Porque a resposta de Deus para você hoje é: vá, ande, sem nenhuma melhora, ande. Não venha me dar desculpas que a lepra te impede de andar. Porque se a lepra te impede de andar, você está me dizendo que a lepra é maior que o teu Deus. Você escolhe quem é maior. Porque mesmo com um corpo leproso, a minha palavra te sustenta. E eu vou mostrar ao mundo que eu sou maior do que a tua dor. Eu sou maior que a tua dor. Eu sou maior que a tua dor. Eu sou maior do que a tua dor. Eu sou maior do que o teu medo. Eu sou maior que a tua angústia. Eu sou maior que a tua crise. Eu sou maior que a tua perseguição. Eu sou maior que a tua angústia. Eu sou maior que essa traição. Eu sou maior que esse furúnculo. Eu sou maior que esse câncer. Eu sou maior que essa angústia. Eu sou maior, eu sou maior. Eu sou maior. E para provar que eu sou maior, anda do jeito que está, anda. Me glorifica do jeito que está. Se enche do jeito que está. Me adora do jeito que está. Vai. Vai, mas pastor, eu preciso melhorar. Não, você não precisa melhorar, você precisa crer. Você não precisa melhorar, você precisa. Mas pastor, está doendo, vai doendo mesmo, vai doendo. Mas pastor, está sangrando, vai sangrando. Mas pastor, a lágrima está rolando, vai com a lágrima rolando mesmo. Mas pastor, meu coração vai explodir. Vai, porque eu seguro o teu coração. Tu não vai morrer não, filho. Vai, porque você tem uma palavra. E o diabo não aguenta olhar para alguém que anda debaixo de uma palavra. Vai, vai, que eu te sustento. Tira essa cara de paisagem. Sai dessa vida, dessas férias, e vai viver o que eu te chamei para fazer. Vai andar que eu vou queimar para abrir na tua vida. Vai andar que o fogo não vai queimar. Vai andar que a água não vai te afogar. Vai andar que eu vou colocar um novo canto em tua boca. Vai andar que eu vou derramar um óleo fresco sobre a tua cabeça. Vamos nos colocar em pé. Eu estou andando. Eu estou vendo gente voltar a sorrir aqui hoje. Eu estou vendo gente abrir a gaveta e tirar o uniforme de volta. Aleluia. Eu estou vendo pessoas dizendo: é isso mesmo, Deus está falando comigo, é isso aí. Eu já estou vendo gente aqui pensando no que vai fazer amanhã. A partir de amanhã vai ter uma reviravolta na minha vida. A partir de amanhã eu vou me despedir de algumas coisas. Deus está me mostrando gente aqui que a alma está pegando fogo, dizendo: é isso que eu tinha que ouvir hoje. Pronto, Deus falou comigo, não precisa melhorar nada, eu tenho uma palavra. Enquanto eu for, Ele vai fazer. Comece a glorificar o nome de Jesus. Cada glória é um passo. Cada glória é um passo. Vai lá. Você que está abatido, você que está cansado, você que está depressivo, você que está melancólico, você que está chateado, você que está endividado. Cada glória é um passo. Cada glória é um passo. Glória, glória, glória. Oh, pode ser que seja agora, pode ser que seja daqui a pouco, pode ser que seja daqui a 10 minutos, pode ser que seja no próximo segundo. Glória, glória, glória.
glória, o sacerdote, e vou me apresentar. Eu oro pela sua vida agora. Eu oro por uma libertação interna. Eu oro para que Deus te avive agora. Eu oro para que o poder do Espírito te tome. Eu oro para que a graça de Deus te envolva. Eu oro para que todas as tuas desculpas caem por terra. Eu oro para que o poder de Deus te encha, te encha. Fecha os olhos, fecha os olhos. Abra o coração para Deus agora. Abra o coração para Deus. Abra o coração para Deus. Ele é maior que tudo que está acontecendo. Ele é maior que o teu medo. Você tem que caminhar. Você tem que dar os primeiros passos do jeito que você chegou, do jeito que você chegou, do jeito que você está. Ele está te chamando hoje. Há uma luz no caminho, há uma seta que vai te direcionar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus vai colocar um novo cântico na tua boca. Aleluia, aleluia. Deus vai colocar teu coração para pegar fogo. Aleluia, aleluia. Deus manda eu dizer a você: eu tenho surpresas contigo, filho. Eu tenho surpresas contigo, filha. Vai andando, vai andando, vai. Não tenha dó de si mesmo, não. Não tenha dó de si mesmo, não. Eu estou tendo controle, eu conheço você. Eu sei seu limite, eu sei o quanto você aguenta. Vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai me honrando, vai me obedecendo. Eu farei, eu farei, eu farei, eu farei. Eu farei. Eu te coloquei naquele hospital porque eu tenho um plano na tua vida. Eu fechei portas porque eu te amo, filho. Você não vê como isso vai acabar, mas eu vejo. Confia em mim, vai valer a pena. Você vai ver, vai valer a pena. Confia em mim. Um dia você vai entender o porquê fiz o que fiz. Podia ter te curado no começo, mas escolhi te curar no caminho. Podia ter te curado naquela vigília, mas escolhi te curar no caminho. Porque não vou curar só o tumor, vou curar tua alma, vou curar teu espírito, vou te dar uma vida plena, vou te encher do meu espírito. Tu será uma tocha, tu será uma tocha ambulante. Onde tu entrar, o fogo do meu espírito vai queimar. Onde tu falar, o poder de Deus vai se manifestar. Quantos creem no que eu estou pregando aqui? Quantos estão recebendo? Quantos estão recebendo? Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu amo a palavra e eu preciso dela. Eu preciso dela. Em momentos muito decisivos da minha vida, foi a palavra que não deixou eu cair. Foi lembrar da palavra. Então ame a palavra, valorize. Não é só sobre um amontoado de informações que eu vou dizer aqui. Deus pode falar com você coisas que eu sequer tenho noção do que Ele está falando. E a forma como sai da minha boca pode ser muito diferente do que chega no seu coração. Essa é a vivacidade da palavra. E o que é mais lindo é que vocês não estão no mesmo culto. Você pode estar sentado do lado de uma pessoa que está ouvindo a mesma voz, mas está sendo ministrada completamente diferente de você. Você pode ter entendido uma coisa, ela entendeu completamente outra, porque Deus fala
ao nosso coração e Ele sabe o que cada um de nós precisa. É por isso que a gente ouve o mesmo texto várias e várias vezes e nunca se cansa. Cada vez que você lê a Bíblia, ela tem coisas novas. Não tem como chegar no limite, porque a palavra é viva e eficaz. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4, verso 1 e 2. O capítulo 3 de Gênesis, nós não vamos ler, mas é o capítulo, claro, que antecede o capítulo 4. É o capítulo da queda do homem. É o capítulo da queda do Adão e da Eva. É interessante perceber que o pecado tem um poder terrível. Porque a queda acontece no capítulo 3. E a única coisa que a gente vê no capítulo 4 são estragos. Violência, inveja, assassinato, poligamia. O pecado faz estragos terríveis. Vamos à leitura do texto. Gênesis 4, do 1 e 2. 1 e 2. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Fecha os seus olhos. Pai, fala conosco nesta manhã. Nós saímos de nossas casas, ou alguns estão online, mas nós precisamos de Ti, Senhor. Estamos na fase derradeira do ano, muito perto das festas, um tempo de rever familiares, um tempo que muitos aguardam com ansiedade para terem um descanso de um ano tão agitado, de um ano tão corrido. Mas nós não podemos nos distrair com as facilidades. Não podemos achar que está tudo bem. O inimigo de nossas almas não descansa. Então alerta-nos nesta manhã. Toca o nosso coração. Incendeia-nos com a Tua presença. Ó Deus, abraça minha alma. Trata as minhas áreas sensíveis, os meus medos. Fale comigo em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi um tema para essa pregação. Resolva no culto, não deixe a fera se levantar. Nós temos que aprender a resolver nossas coisas no culto. Esse texto é muito conhecido. Nesse capítulo vão nascer os primeiros homens da história. Por que primeiros homens? Porque Adão não nasceu. Adão foi criado do barro. Caim e Abel são os primeiros homens nascidos de mulher. E talvez você tenha uma história assim como Caim e Abel, onde seus pais planejaram o seu nascimento, desejaram você, sonharam com você. Mas o que eu quero hoje trazer um pouco do norte para nós aqui, porque eu tenho ouvido tantas pessoas falando tantas bobagens sobre si mesmas, que não são amadas, que não são desejadas, que o seu nascimento foi uma porcaria. Eu quero dizer que todos os dias pessoas têm relações sexuais. Concorda comigo ou não? Todos os dias. Talvez você não todos os dias, mas alguém em algum lugar desse momento está tendo uma relação sexual. Oh, pastor, ué, qual o problema nisso? Mas a cada minuto alguém está fazendo sexo, está tendo uma relação sexual em lugares diferentes. Mas eu vou falar uma coisa que é óbvia, mas não é. Nem toda relação sexual gera um bebê. Concorda comigo? Nem toda relação sexual gera uma criança. Então, quando Deus permite, dentre tantas relações sexuais, que um espermatozoide em contato com o óvulo se fecunde, não é porque alguém foi fruto de uma gravidez indesejada, fruto de uma traição. Não é meramente a coroação do amor. Eu creio que o sêmen pode ter sido de um delinquente, de um marginal, de alguém que te feriu como pai, como mãe. Mas eu quero dizer que quem escolhe a fecundação não é teu pai e nem tua mãe. Todos nós não somos frutos de um homem, mas foi a decisão divina de dizer: desta relação sexual vai nascer alguém que eu quero que nasça. Então eu já quero começar essa palavra dizendo que você não tem nenhum direito de achar que a sua vida é fruto do acaso.
Porque dentre tantas relações sexuais, Deus escolheu permitir que você viesse ao mundo. Então eu quero já declarar uma libertação sobre a sua vida esse ano. Se alguns de vocês estão aqui ainda pensando assim, pastor, eu tenho que tratar tanta coisa na minha vida, eu tenho uma vida tão conturbada desde a infância, eu carrego tantas marcas. Tire essas mentiras do seu coração, da sua mente. Você está aqui porque você é permissão de Deus. Você existe porque o Criador desejou você. Mesmo que quem te fez pode até ter sido um irresponsável. Alguém que te fez e não te criou, não te amou, não te amparou. Talvez você viu teus primos tendo tudo e você comendo pão que o capeta amassou. Mas ainda assim, lembre do que eu estou pregando aqui. Você não é fruto de um pai e de uma mãe irresponsável. Você é fruto de um desejo do Criador, que é perfeito em tudo que faz, não erra. Porque nem todas as relações sexuais geram filhos. E aquelas que geram filhos, foi Deus que permitiu. Quem permitiu o nascimento de Caim, foi Deus. Quem permitiu o nascimento de Abel, foi Deus. E a cultura judaica, assim como muitos de nós, quando uma mãe ou um pai desejam um filho, normalmente se dava um nome. O nome para a criança, do sentimento que aquela criança deveria trazer para a família. E não foi diferente quando nasceu o primeiro homem, Caim. Quando Eva pega aquela criança nos braços, Eva diz: esse menino vai se chamar Caim, porque eu recebi Caim do Senhor. Caim significa aquele que eu recebi do Senhor. Mas eu acho interessante que quando Caim nasce, o texto diz que Eva diz: aquele que eu recebi do Senhor. Mas quando Abel nasce, ela não diz nada. Ela não fala nada. Não há nenhuma menção de significado do nome Abel. Mas guarda essa frase que eu vou te dizer aqui no fundo do teu coração. Eu repito: quando Caim nasce, Eva dá um significado para o nome dele. Quando Abel nasce, não há nenhum significado. Mas eu quero insistir, porque eu sei que tem alguém que precisa ouvir isso. Deus vai pegar você no colinho nessa manhã. Deus vai preparar você para você virar essa virada de ano em pé, curado e sarado. Ausências e expectativas terrenas não indicam ausências e expectativas divinas. Quando Eva não dá significado ao nome de Abel, talvez significa que ela esperava mais de Caim do que de Abel. Mas mesmo quando os homens não dizem nada ao nosso respeito, mesmo quando as pessoas não sabem nada sobre nós, mesmo quando não querem profetizar sobre nós, quando não querem acreditar no nosso chamado, quando não querem acreditar nos nossos dons, mesmo quando a gente esteja lá apagadinho, passou em branco, ninguém nem notou, na terra você nasceu e talvez nem tinha uma expectativa, mas eu quero dizer que no céu estava nascendo um adorador. Eva não viu valor talvez em Abel, mas o céu já sabia que aquela criança que não tinha significado no nome seria o primeiro adorador da história da humanidade. Deus manda eu te dizer algo aqui: não ligue para as expectativas humanas, não se chateie quando você passar em branco. Esperava aplauso, ninguém aplaudiu. Esperava reconhecimento, ninguém aplaudiu. Lembre-se que as expectativas do céu são diferentes das expectativas da terra, e você tem um Deus que te ama e cuida de você. Deus vai cuidar de você. O pai de Davi não viu expectativa nenhuma nele, tanto que ele nem tomou banho para ver o Samuel. Mas Deus tinha uma expectativa. Deus diz para Samuel: ei Samuel, não olhe, eu não olho como o homem vê. Nasceram as crianças, Caim e Abel. E aqui Deus quer um culto agora. Fala comigo: Deus quer um culto. Porque o culto é muito revelador. O culto não é necessariamente estar aqui dentro da igreja, mas o culto é o momento onde nós falamos com Deus, que pode ser em casa, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. Normalmente as pessoas, a forma como elas se comportam num culto, fala muito sobre elas. O culto é revelador. O culto expõe quem a gente é. Quando você olha para o rosto de alguém num culto, logo você sabe se ele está gostando ou não. Logo você sabe se ele está de saco cheio, querendo ir embora para casa, ou se ele realmente está entendendo o que está acontecendo. O culto é revelador. E Deus agora quer fazer uma nova aliança. E o que ele propõe? Uma festa, um almoço, um passeio no shopping, uma viagem para Dubai, um cruzeiro? Não, Deus fala: eu quero um culto.
Me pegue os 2 filhos de Adão e Eva e mandem eles irem ao culto e me entregarem uma oferta, porque o culto revela quem é quem. A presença de Deus tira toda a maquiagem, a presença de Deus tira toda a máscara. Ninguém consegue ser falso diante da presença de Deus. A presença de Deus escancara o nosso coração. A presença de Deus revela os nossos desejos mais íntimos. A presença de Deus mostra quem é de verdade e quem é de mentira. Você quer conhecer alguém? Traga essa pessoa para estar num culto com você várias vezes, e logo você vai saber quem é essa pessoa. Se uma pessoa pode te enganar no cinema, uma pessoa pode te enganar no shopping, uma pessoa pode te enganar na praia, mas traga essa pessoa para um culto várias vezes, logo você vai saber quem é de verdade e logo você vai saber quem é de mentira, porque o culto revela quem é quem. O culto mostra quem é quem. Fala comigo, o culto revela quem é quem. E ali os 2 vão para o culto, os 2 primeiros homens, Caim e Abel. E Caim é um lavrador, Caim é um trabalhador da terra, e ele traz a sua oferta ao Senhor. Abel é um pastor, Abel traz um cordeiro. Mas a Bíblia diz que Deus olha para a oferta de Caim. Ela não era uma oferta falsa. A oferta de Caim era uma oferta real, só que era uma oferta contida, era uma oferta limitada. Ele pegou um pedacinho, ele pegou uma coisinha, ele pegou uma maçã, ele pegou um fruto, ele pegou partes de coisas para entregar ao Senhor. E uma oferta que não envolve sangue, uma oferta que não envolve a extinção da vida, uma oferta que não envolve sacrifício, uma impossibilidade de recuperação, porque não dá para se entregar para Deus e pedir minha vida de volta. Não dá para se entregar para Deus e dizer: Deus, agora eu me arrependi, eu quero voltar a viver. Não. Deus não quer uma oferta contida. Deus não quer uma maçã, Deus quer a macieira. Deus não quer uma jaca, Deus quer o pé da jaca. Deus não quer uma laranja, Deus quer o pé de laranja. Deus não quer um pedaço, Deus quer a origem. A oferta de Caim é uma oferta legal, mas é uma oferta contida. A oferta de Abel não. A oferta de Abel é um cordeiro, e ele teve que matar o cordeiro. O cordeiro deixou de existir, o cordeiro morreu, não tem como ressuscitar o cordeiro, acabou. Então Deus está olhando para Caim dizendo: Caim, a sua oferta é contida, a sua oferta é uma oferta limitada, a sua entrega é uma oferta, é uma entrega parcial. O teu irmão Abel, o que ele estava entregando é tudo, não tem como voltar. E algumas pessoas pensam que a prova que Deus está com a gente é o quanto a gente ganha de Deus. A gente olha para algumas pessoas assim: nossa, como fulano é abençoado por Deus, hein? Olha o quanto ele ganha. Mas eu quero que você entenda, o que prova o quanto você é abençoado por Deus não é o quanto você ganha de Deus, mas é o quanto Deus aceita o que você dá a Ele. Porque tem pessoas que estão ricas porque são bandidos. Tem pessoas que estão ricas porque fazem coisa errada. Nem toda riqueza é fruto de uma graça divina. Concorda comigo ou não? Aí se você olha assim: nossa, quanta coisa o fulano recebe, Deus está abençoando o fulano. Lógico que não. A gente não prova que somos abençoados por Deus pelo quanto recebemos, mas pelo quanto Deus aceita o que eu quero entregar a Ele. Então não pense que o que você tem diz que Deus está com você, mas o que Deus aceita receber de você diz se Deus está ou não com você. A Bíblia diz que o texto, Caim, põe o versículo 5 para mim de Gênesis 4. Mas não para Caim e a oferta deste, pois a ira de Caim se acendeu, e o seu semblante, o Senhor olhou para a cara de Caim. Deus não estava matando Caim. Deus não estava dizendo: você não presta, você não vale nada, eu quero te matar, some da minha frente. Deus estava dizendo: olha, eu não aceitei. Você pode fazer de novo. Você pode refazer isso aí. Mas a Bíblia diz que na hora do culto, e o culto revela, põe de novo o texto, o rosto de Caim ficou enfurecido. O rosto dele ficou completamente deformado. Deus olhou na cara de Caim. E a cara não esconde, a cara estava ali. O culto é revelador. O culto mostra se nós somos submissos ou não. O culto é revelador. O culto revela. O culto mostra se a gente, qual é o nosso motivo. Você que está querendo namorar aí, casar, traz teu companheiro, tua companheira para o culto. Traz ele, vamos cultuar uns 5 meses antes de casar. Veja como ele é no culto. Veja como ele se comporta na presença de Deus. Veja como ele se comporta. O culto é revelador. O culto mostra muita coisa. O culto trouxe o que estava no coração de Caim para o rosto. Deus olhou para o rosto de Caim e falou: olha o rosto dele.
Ele está pistola da vida, ele está nervoso. E o Senhor, quando viu a face de Caim desfigurar, de ódio, de raiva, Deus falou com Caim. Põe o versículo 6. Olha o que Deus disse para ele. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o teu semblante? Chegou felizinho e agora está com a tromba de elefante? Se você fizer o bem, não se levantará? O que Deus está falando? Você tem uma nova chance. Vai lá e faz direito. Vai lá e faz o bem. Se porém não fizer, saiba que o pecado espera à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve. Deus está falando: sai daqui e vai fazer o que é certo, porque o pecado quer dominar você. Tem uma fera lá fora esperando dominar você. Se você não sair para fazer o que é certo, o pecado que está à espreita à porta está lá fora esperando você, abaixadinho. Ele vai governar você e vai dominar você. Deus está falando: você tem uma escolha. Sai daqui e faz o que eu estou mandando. Volta que tudo fica bem. Agora, se você deixar isso crescer, se você deixar esse sentimento crescer, tem uma fera lá fora à espreita esperando para dominar, e ele vai governar você. Deus está falando: eu estou te dando uma segunda chance, Caim. Caim, você não precisa sair desse culto com uma tromba de elefante. Não precisa. Se você fizer o bem, venceu. Se você não fizer o bem, o mal vai dominar você. Mas aí a gente tem uma escolha. A gente tem uma escolha quando é contrariado. A gente tem uma escolha quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria. O problema é que a gente esquece que o problema não é a igreja. O problema não é o culto. O problema sou eu. O problema da oferta de Caim não é a oferta. O problema da oferta de Caim é Caim. Ele é o problema. É ele que está impedindo o fluir de Deus. É ele que está impedindo de ser aceito por Deus. Mas a gente não consegue assumir a culpa. A gente não consegue olhar para si mesmo e dizer: eu preciso melhorar. Agora entra uma seta no coração de Caim. Qual é a seta? A seta do ódio. Ele sai atribulado. Eu vou dizer uma coisa para você: nunca saia de um culto atribulado. Quando eu falo para você, fica até o final do culto, não saia antes, porque você vai perder sua bênção. E quando você está sentado aqui ouvindo a palavra, enquanto você está sentado aqui entregando a sua adoração, há uma fera lá fora à espreita, esperando você na saída, para roubar tudo que Deus plantou no seu coração, e infernizar a sua cabeça e dominar você. Quantas e quantas pessoas saem desse culto abençoadas e quebram o pau aí no estacionamento, ficam nervosos na rua, saem do culto falando palavrão porque demorou muito tempo para ir embora com o carro. Cuidado, nós não estamos aqui a passeio. Há uma fera à espreita, tentando roubar o que nós recebemos do culto. Nunca saia de um culto até resolver tudo que está errado na sua vida. É aqui que você reclama, é aqui que você murmura, é aqui que você lava a alma. Nunca saia de um culto atribulado. Pastor, acabou o culto, eu estou atribulado. Volta, ajoelha aqui na frente, ajoelha no laude, mas não saia. Resolva tudo no culto. Chore no culto, se ajoelhe no culto, levanta e clama no culto, interceda no culto. Não está bem? Chama o pastor, chama o intercessor, mas não saia de um ambiente de culto atribulado, porque há uma fera te esperando lá fora para arrebentar você. Eu não estou brincando aqui não. Caim está ouvindo Deus falar com ele, não sou eu, é Deus. Deus está falando: sai daqui e faça o bem. Mas ele sai atribulado, ele sai nervoso, ele sai achando que é pessoal, ele sai achando que Deus gosta mais de Abel do que dele. E quantos de nós aqui deixamos de ouvir a Deus para ficar com guerras inúteis, brigas idiotas, ficamos brigando por coisas banais, e o diabo está lá fora: é isso, vem. Quando Deus diz para Caim: o pecado está à porta, ele está dizendo: tem um animal feroz lá fora, tem um animal feroz abaixado, está lá. Alguém aqui fica feliz quando vem para a igreja? Eu fico. Alguém aqui fala: eu quando chego na igreja falo: cheguei no meu ambiente de cura, cheguei num ambiente que eu derramo minha alma, cheguei num ambiente que eu ouço a voz que me conhece, cheguei num ambiente que eu vou cantar até o gogó ficar doído, cheguei num ambiente que eu vou dar glória ao nome de Jesus. Só que Jesus está falando: olha, no ambiente de cura eu falo com você, mas lá fora tem uma fera abaixada. Tem uma fera abaixada, que se eu permitir que ela se levante, ela vai me arrebentar. Deixa essa fera no chão, deixa essa fera abaixada. Não permita que a fera abaixada tenha autoridade de se levantar de novo na sua vida. Não importa se você é encrenqueiro, barraqueiro, quem você foi na vida, não importa. Fala para o seu irmão: resolva tudo no culto, para a fera não se levantar lá fora.
Fala para o seu vizinho de novo: resolva tudo no culto, para a fera não se levantar lá fora. Resolva tudo no culto, resolva tudo no culto. Não estou bem, resolva no culto, porque se não resolver na presença de Deus, não vai resolver na presença de mais ninguém. Se não resolver na presença de Deus, não é na presença do marido. Se não resolver na presença de Deus, não é na presença do chefe. Se você não consegue ter paz na presença de Deus, não tem nenhum outro lugar que cure a sua alma e sare as suas feridas. Resolva tudo no culto, resolva tudo no culto. Chore no culto, grite no culto, clame no culto, peça cura no culto. É no culto, é no culto, resolva no culto. Culto é espiritual. Eu vou te dar uma orientação pastoral: nunca saia da igreja reclamando. Nunca. Por mais que você tenha algum descontentamento, nunca saia de um culto, de um ambiente que você encontrou a Deus murmurando. Nunca saia de um culto com um problema. Agarra o lugar do culto. Saia com a presença de Deus, saia dando glória, saia dando aleluia. Deixe que o inimigo veja que você está completo, está revestido, está amparado, que nenhuma seta do mal vai distrair você. Meu irmão, você tem que ganhar com a cabeça. Deus está falando para Caim: Caim, para com isso, Caim. Se você fizer o bem, eu vou te aceitar, Caim. Sai daqui, vai fazer o que tem que ser feito. Não, Caim sai do culto alimentando, e a fera levanta. E aí você vê no versículo 8, Caim olha para o seu irmão Abel. Caim falou para o seu irmão Abel: vamos para o campo. Ele não deveria ir para o campo para matar o irmão Abel. Ele deveria ir para o campo para fazer uma nova oferta. Ele deveria trazer árvore com raiz. Ele deveria trazer coisas que depois de entregar para Deus não teriam mais vida. Não é entregar uma oferta contida. Não é cantar de qualquer jeito, orar de qualquer jeito. É cantar como se fosse o último culto da minha vida. É orar como se Jesus estivesse me buscando agora. É todo culto é um final de Copa do Mundo. Todo culto é um grande culto. Todo culto pode ser o último. Deus está falando: eu não quero uma oferta contida. Eu não quero um favor. Eu não quero uma maçãzinha, uma laranjinha. Eu não quero uma cestinha de fruta. Eu quero a tua vida. Eu quero tudo. Eu quero que aquilo que você entregue para mim morra na minha presença. O que é? É o teu sonho. Para deixar de viver o teu sonho para viver o meu. Deixar de viver a tua vida para viver o meu. Mas aí o que ele faz? Ele fala para o irmão: vamos para o campo. E quando estavam lá, a fera levantou. O que a fera fez? A Bíblia diz que Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Deus disse para ele: Caim, não deixa a fera levantar. Caim, a fera está lá fora esperando dominar você. Caim, não sai de um ambiente de culto desejando fazer o mal. Caim, sai daqui desejando fazer o bem, meu filho. Você tem uma nova chance. Eu estou aqui, eu não estou te rejeitando, eu estou rejeitando esse momento seu. Se você for lá e fazer o bem, vai dar certo. Mas depois, irmãos, depois que a fera levanta, é isso que você tem que entender. Não brinque, não tem nenhum dia jogado no lixo. Depois que a fera levanta, não adianta mandar coraçãozinho, não adianta mandar emoji. Não, o coração está contaminado. Quando o coração contamina, é difícil você se reconciliar, porque ele não consegue olhar por irmão Abel com carinho, ele não consegue olhar por irmão Abel com respeito, porque a inveja tomou conta do coração. A inveja enraizada me impede de amar. A inveja enraizada me impede de querer bem ao outro. A inveja enraizada me faz pensar loucuras. É tudo a todo preço, tudo ou nada. Para ter a minha satisfação, eu passo por cima, eu falo mal, eu quebro princípios, eu destruo a família, eu destruo a reputação. Meu irmão, o texto vai dizer que eles vão para o campo e a fera venceu. A fera venceu. O irmão se levantou contra o outro e Caim matou Abel. Olhe para cá. Primeiro homicídio da história. Você fica chocado quando alguém morre por causa de um celular? Sim ou não? Não é chocante? Você fica chocado quando alguém morre por um dinheiro de, sei lá, 100 reais? Matou alguém por 100 reais, você fica chocado? Só que o primeiro homicídio da história não aconteceu por causa de um celular e nem por causa de um roubo de 100 reais. O primeiro homicídio da história aconteceu por causa de um culto que Deus recebeu. O primeiro homicídio da história aconteceu de um irmão que matou outro depois do culto. Porque existem pessoas que não suportam ver o culto que nós prestamos a Deus, e não suportam ver que Deus recebe aquilo que estamos entregando a Ele. E o que eles querem fazer? Eles querem nos matar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Há uma bênção em ser perseguido. Levanta a mão para cá.
Se você está sendo perseguido, não tenha medo, porque há uma bênção em ser perseguido. Levanta a mão e grita bem alto: há uma bênção em ser perseguido. De novo, há uma bênção em ser perseguido. Pergunta para mim, qual, pastor? A bênção em ser perseguido é que você não é igual àquele que persegue. Essa é a bênção. Essa é a bênção. É melhor ser perseguido do que ser perseguidor. É melhor ser perseguido do que ser perseguidor. Todas as vezes que você ama, todas as vezes que você ajuda, todas as vezes que você serve, você parece com Deus. Todas as vezes que você persegue, todas as vezes que você quer destruir, todas as vezes que você quer matar, você se parece com um cão e com um capeta. Então eu prefiro ser perseguido para me parecer com Cristo que foi perseguido, do que ser perseguidor e ter a cara e o chifre e o rabo do capeta. Se você está sendo perseguido, parabéns, você se parece com Jesus Cristo. Agora, se você está aqui infernizando a vida de alguém, perseguindo pessoas, parabéns, você se parece com um cão. Porque quem persegue é o cão. Quem persegue é o diabo. Quem persegue, eu quero passar pela perseguição se for preciso, mas eu não quero ser perseguidor. Anule da sua vida todo o sentimento de ser perseguidor de alguém. Essa vontade de perseguir o outro, de destruir o outro, de matar o outro, de falar mal do outro, de criticar o outro, de zombar do outro, de levar o que você sabe do outro para frente. Para com isso, isso não tem nada a ver com Deus. Crentes com síndromes de Caim, que sai do culto e não lembra do que o pastor pregou, mas sai do culto com o desejo de infernizar a vida dos outros. Você tem que se parecer com Deus. E Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é equilíbrio, Deus é mansidão, Deus é domínio próprio. Você não é perseguidor. Se for para escolher, seja perseguido, mas não seja perseguidor. Eu vou repetir: quando você persegue, você se parece com o diabo. Quando você é perseguido, você se parece com Cristo. Mas a verdade foi que o perseguidor matou o perseguido. Versículo 9. Olha o texto. E Deus foi lá e perguntou: Caim. Deus já sabia. E quando Deus faz uma pergunta para você, não é que Ele não sabe a resposta, Ele quer que você pense no que fez. Onde está seu irmão? Onde está Abel, Caim? E ele respondeu o quê? Porque é assim que a fera faz. Além de assassino, ele também é mentiroso. Isso chama-se bola de neve. Não a igreja, claro, pelo amor de Deus. Mas a bola de neve, que é aquela coisa que é pequenininha, que começou com um descontentamento no ambiente que eu deveria tratar e não tratei. Um ambiente de culto que eu deveria me limpar. Quando eu falo para você depois do louvor, chora, pede ajuda, clama, deixa essa fera no chão. Você ignora, você alimenta o que não deveria. Começa com um descontentamento, sai, vai para o campo, mata. E agora não é só assassino, é mentiroso. E começa uma série de mentiras. Onde está seu irmão? Não sei. E o bicho ainda é respondão. Ele olha para Deus e fala: sou eu quem deve guardar o meu irmão? Malcriado, sem vergonha, é a fera. Não subestime o que você pode virar quando a fera domina você. Existem pessoas irreconhecíveis, pessoas que nasceram para dar certo. Lembra de Eva quando pega Caim? O homem que Deus me deu, o presente de Deus. A fera dominou o presente de Deus e fez do presente de Deus um assassino, mentiroso, manipulador. Deus está dizendo: cadê teu irmão, Caim? Eu não sei, eu não sou guardador do meu irmão. Claro que você não é, porque você é assassino, você é mentiroso. E Deus fala para ele no versículo 10: o que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Qual era a profissão de Caim? Caim era agricultor. Agricultor trabalha onde? Na terra. E o que Deus está falando? O sangue do teu irmão está clamando da onde? Do céu? Do oceano? De onde? Da terra. Deus está dizendo: o lugar da onde você tira o seu sustento, o lugar de onde você põe comida na tua mesa. A tua maldade está contaminando o teu dia a dia.
o lugar de onde você alimenta os teus filhos, o lugar de onde você sobrevive, está contaminado, porque a fera é assim, o pecado é assim. Além de me destruir por dentro, ele começa a corroer meu trabalho, minha profissão, minha paz. Deus podia dizer, o céu está contaminado, mas ele não sobrevive do céu. O mar está contaminado, mas ele não é pescador. O rio está contaminado, mas ele também não é pescador. Mas a terra, ele é agricultor, é da terra. A Bíblia está dizendo que o elemento do trabalho dele, que é a terra, Deus está dizendo, o sangue do teu irmão está clamando. Deus está dizendo, eu vou usar a terra como elemento contra você, porque o pecado transforma aliados em inimigos. Um agricultor é aliado da terra, mas quando você peca, aquilo que é o seu aliado se torna seu inimigo. É por isso que a vida está tão cansada, é por isso que a gente não tem paz para dormir, é por isso que coisas que a gente fazia numa velocidade agora dá um trabalho, relatórios que eu nunca errava, agora eu erro, contas bobas que eu fazia, o jeito de criar meus filhos, agora eu não tenho paciência, e aí eu bato nos filhos, não tem diálogo. A igreja, que era o lugar que eu vivia, agora parece que há uma inimizade, todo mundo implica comigo, eu não consigo ficar bem em lugar nenhum, é um inferno. Mas é porque quando eu peco, Deus coloca a inimizade entre aquilo que eu era amigo. É por isso que a gente não se encaixa mais. A Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 4: agora amaldiçoado é você pelo quê? Pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Põe o próximo. Quando você cultivar a terra, já não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo, sem rumo pela terra. 13. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. E o verso 14: hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Veja, Caim está perdendo a bênção do cotidiano. Ele está dizendo: minha vida não vai ser mais normal. E não vai ser mesmo. A fera levantou. Mas aí a misericórdia de Deus se estende. Caim está falando: olha, alguém vai me matar, Deus. Mas olha o versículo 15. O Senhor, porém, lhe respondeu: Deus é tão bom. Fala comigo: Deus é tão bom. A gente merece morrer, não merece? Mas Deus é bom. Olha o que Deus fala: não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Deus está falando: você merece morrer, mas eu vou te dar mais uma chance ainda. Você não vale nada, Caim. Você é mentiroso, assassino, manipulador. Mas um dia quem permitiu o seu nascimento fui eu. Eu ainda vou te dar uma chance. Qualquer um que te matar vai sofrer 7 vezes mais do que fez a você. E eu vou pôr um sinal. Que sinal é esse? A Bíblia não fala que sinal é esse. O sinal é desconhecido, mas havia uma marca dizendo: não mate ele. E agora eu vou ler para você o versículo mais triste da Bíblia. Na minha opinião, o versículo mais triste de toda a Bíblia. Versículo 16. Há uma despedida aqui. Assim Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. A terra de Nod não é uma cidade. A terra de Nod é um estado. É uma terra muito grande. Então Deus está dizendo: além de você se afastar de mim, você vai começar a perambular por aí. Uma família que nasceu criada por Deus, criada para ser uma bênção. Uma família que nasceu para ser a coroa da criação. Estão expulsos do paraíso. E agora o primogênito de Adão, a fera dominou. A serpente dominou Adão e Eva no paraíso. E agora a serpente mais uma vez pegou um menino que saiu do culto. Ele não saiu da boate. Ele não saiu do prostíbulo. Ele não saiu do bar. Ele não saiu da biqueira. Caim saiu do culto. E a serpente o pegou após o culto e o transformou num assassino mentiroso. Eu tenho uma palavra para você nesse domingo. Levanta sua mão para cá.
Node que a terra daqueles que perambulam nunca vai conhecer os seus pés. A terra daqueles que perambulam nunca vai conhecer os seus pés. Eu declaro que Deus te dará humildade para corrigir a sua rota. Eu declaro que Deus vai te dar ouvidos para ouvir o que Ele está falando. Eu declaro que a fera não vai rugir no seu coração. Eu declaro que tudo aquilo que quer destruir o bom trabalho de Deus na sua vida, hoje está sendo enfraquecido e quebrado. Eu declaro que nós teremos a humildade de voltar para a presença de Deus, refazendo nossas ofertas, refazendo nossas entregas, porque eu não vou deixar a fera destruir a minha família, a minha história. Eu tenho uma palavra para quem está sendo corrigido por Deus aqui nesta manhã. Eu tenho uma palavra para quem está permitindo ser confrontado, provado e amassado. Deus está dizendo: não saia da minha presença. Não há nada que você faça que me afaste de você. Não saia da minha presença. Por mais envergonhado que esteja, por mais sofrido que esteja, por mais confuso, não seja como Caim, porque enquanto você estiver na minha presença, eu tenho remédio, eu tenho cura, eu tenho bálsamo. Eu não tenho vergonha de quem você é, eu não tenho nojo de você, eu não tenho raiva de você. Eu sou teu pai, eu te fiz, eu conheço você. Fecha os teus olhos e grita comigo: eu não saio da presença. Fala mais alto: eu não saio da presença. Eu não saio da presença. Caiu, mas não saia da presença. Sofreu, mas não caia da presença. Fez bobagem, mas não saia. A Bíblia diz que Caim saiu da face de Deus. É isso que é o triste. Quantos estão saindo da face de Deus? Abel foi outro nível. Abel foi perseguido, mas não perseguiu. Abel foi odiado, mas não odiou. Abel morreu, assassinado pelo irmão. Mas a Bíblia diz algo incrível. Olha o versículo 10 aqui, encerro. Versículo 10. O Senhor disse: o que você fez, está falando para Caim, com seu irmão Abel, o sangue do seu irmão clama da terra por mim. Sabe o que esse texto está falando? É que gerações foram impedidas de nascer quando Abel foi morto por Caim. Quando Caim mata Abel, ele não está matando só Abel, ele está matando os filhos que Abel teria. Ele está matando a descendência, ele está matando os filhos, os netos, os bisnetos. E Deus está falando que o sangue do seu irmão clama da terra a mim. Veja, eu não estou falando aqui de reencarnação, eu não estou falando de espiritismo. Aqui não é literal, aqui é uma metáfora. Mas quando Deus diz, olha, não é literal, tá bom? Não é literal, é uma metáfora. Mas quando Deus diz que o sangue de Abel clama da terra, Deus está dizendo: há uma geração que momentaneamente foi impedida de nascer. Há uma geração que, se Abel tivesse vivo, viria. E o sangue de Abel caiu na terra. O sangue desse homem que teria uma geração caiu na terra. E há uma informação bíblica do lugar mais ou menos onde Caim matou Abel. Essa informação não é bíblica, mas é teológica e geográfica. É muito provável que Abel tinha sido morto por Caim numa colina em Damasco. Em Damasco não, a 1,5 km de Damasco. Foi mais ou menos ali, numa colina, a mais ou menos 1,5 km de Damasco, que Caim assassinou o seu irmão. Não Damasco, perto, 1,5 km. 1,5 km é perto, não é perto? É perto. E a gente tenta entender um pouquinho, biblicamente falando, quem foi que passou por ali. Eliezer, servo de Abraão, passou, mas ele passou em Damasco. Aquela serva de Naamã, que apresentou para ele a cura no Jordão, que falou: olha, vai lá na minha terra, ela veio de Damasco. Mas não foi em Damasco, foi perto de Damasco que o sangue de Abel caiu na terra. E lá em Atos capítulo 9, a gente tem uma história muito linda, de um homem que era perseguidor. Quem é esse homem? Que na época se chamava Saulo. Ele era perseguidor. E a Bíblia diz lá em Atos 9 que não em Damasco, mas perto de Damasco, perto, uma luz apareceu no céu, um clarão.
E aquele homem que era um perseguidor caiu ao chão cego. Foi conduzido por Deus. E de perseguidor ele se tornou perseguido. Paulo foi o maior pregador dos gentios da história. Os filhos de Noé não nos representam. Nós somos a geração de Abel, de um sangue derramado num caminho a 1,5 km de Damasco. Muito provavelmente, onde o perseguidor Saulo, se transformou perseguido Paulo, que foi o homem que pregou para gentios. Pedro ficou um pouquinho nervoso, porque Pedro era um pouco cabecinha de coco. Pedro não queria entender rapidamente que a salvação também era por gentios, mas Paulo não. Paulo pregou para todos. O que eu quero dizer a você é que nós somos a geração do sangue de Abel, de uma geração que foi impedida momentaneamente, mas que hoje, por conta de um homem que lá na estrada de Damasco encontrou Jesus, levou o evangelho para a Ásia, para a África, para a Oceania, chegou à América, chegou aqui no Brasil, chegou aqui em São Paulo, chegou aqui no Jardim Eliã. E a geração de Abel, que foi interrompida por um momento só, é a geração que se levantou hoje, de homens e mulheres que não tem problema em serem perseguidos, mas nós preferimos ser perseguidos e nos parecer com Cristo do que sermos perseguidores e nos parecermos com o cão. Levanta sua mão para cá. Deus está com você. Você é uma geração que talvez em algum momento não foi permitida nascer, mas é a geração que tem o sangue de Abel e por milênios esperou. Nós aqui em 2024 estamos manifestando o sangue daquele que foi interrompido lá no início. Você é a geração. Hoje nós somos milhares e milhares espalhados pelo Brasil e pelo mundo, homens capazes de adorar e entregar a Deus um culto melhor, um culto com sacrifício, um culto onde nós não temos problema em sermos perseguidos. Nós somos aqueles que pegam a mochila do próprio erro e vão para o altar. Não vamos para a terra da peregrinação, vamos para o altar e dizemos: Deus, me faça um crente melhor, Deus, me faça um adorador melhor. Um crente que não olha para a fera e diz: fera, levante-se, mas um crente que olha para a fera e diz: fera, cale-se, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Lavado, geração santa, povo adquirido. Grita comigo: eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou geração santa, e eu sou aquele que mesmo perseguido serve ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Há uma fera lá fora destruindo você. Você é uma pessoa maravilhosa, mas não subestime o que a fera pode fazer em você. O bebezinho que tinha uma expectativa enorme do pai e da mãe virou um assassino. O bebezinho que a Eva nem deu significado para o nome se tornou o primeiro adorador da história. Você não tem que atender às expectativas da terra, você tem que atender às expectativas do céu. É Deus que cuida de você. E esse culto é revelador, porque é aqui agora que o nosso coração vem à tona. É aqui agora que o nosso interesse vem à tona. O culto revela, o culto mostra. E o Espírito Santo está aqui. E hoje Deus não está pedindo uma cesta para você trazer, Deus está pedindo a sua vida. Deus não quer uma oferta contida, Deus quer uma oferta inteira. Deus não quer que você entregue apenas um pedacinho de uma maçã, de uma uva, de um abacate. Não, porque isso não é a oferta que Ele quer. Porque quando Ele foi nos entregar o seu Filho, não foi uma oferta contida. Ele não mandou um anjo, um serafim, um querubim. Ele mandou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então eu não vou adorar de qualquer jeito, eu não vou servir de qualquer jeito, eu não vou estar na casa de Deus, eu não posso entregar uma oferta qualquer, e a minha vida não pode ser uma vida dividida. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: a fera está esperando você sair desse culto. A fera está esperando. Não subestime o que a fera pode fazer. Não subestime. Olha o que lixo virou Caim, olha que porcaria virou Caim, olha que homem repugnante virou Caim, olha que pessoa que desagradável, ruim, porque a fera encontrou espaço. Não saia de um culto até Deus te tocar, não saia de um culto
chorando, murmurando, reclamando, com raiva, com ódio, porque a fera está à espreita. Mas antes da fera chegar, quem chegou foi Jesus. Antes da fera chegar, quem chegou foi a unção. E eu creio que Jesus está aqui, o Deus que te fez está aqui, o Deus que te conhece está aqui, a glória do Pai está aqui. Feche os teus olhos agora e comece a adorar o nome de Jesus. Comece a adorar de uma forma que tudo aquilo que está mal resolvido na sua vida saia, tudo aquilo que está mal resolvido no teu ser saia. Eu não vou desistir, eu não vou ter murmuração, eu não vou deixar a fera crescer. Eu vou entregar a minha vida, todo descontentamento, toda fraqueza, toda tristeza, toda melancolia, toda solidão, toda fúria, sai agora. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça. Todas as tentações que querem roubar a sua fé, todas as propostas do inferno que querem destruir você, eu quero anular as feras que estão rodeando o seu dia a dia, as feras que estão tentando provocar versões horríveis suas. Você não é essa pessoa, você nunca foi assim, você não nasceu para ser assim. E não importa quais são as expectativas das pessoas, Deus tem planos incríveis para você. Deus nunca desistiu de Caim. Quem desistiu de Deus foi Caim. Deus não desistiu de Caim. Deus sempre deu outras chances, e Deus manda dizer: eu posso fazer tudo novo de novo, mas você precisa aprender a ser sarado na minha presença. Não é tua mulher, não é teu marido, não é teu filho, não é tua empresa, não é teu dinheiro, não é tua história. Sou eu e você, você e eu, Caim. Vem para mim, Caim. Vem fazer o certo que eu te lavo, Caim. Vem fazer o certo que eu limpo a tua mente, Caim. Vem fazer o certo que eu te dou destino, eu te dou dignidade, eu alegro teus dias, eu saro as feridas que ninguém sara, eu curo as dores que ninguém cura, eu dou caminhos no deserto que ninguém pode dar. Eu sou teu Pai. Se você recebe esta oração agora, convide o Espírito Santo para entrar na sua vida. Se você recebe essa oração agora, comece a repreender os instintos, as emoções descontroladas, os desejos ruins. Eu não vou ser perseguidor de ninguém. Você não pode ser perseguidor de ninguém. Há uma bênção em ser perseguido, é que eu não sou perseguidor. Deus me livre de ser perseguidor. Deus me livre de ser perseguidor. Deus me livre. Eu não quero ser perseguidor. Eu prefiro ser perseguido, eu prefiro ser xingado, porque eu prefiro me parecer com Cristo do que com demônios. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Você sente a presença de Deus aqui? Eu sinto a graça de Deus. Limpa o nosso coração, Senhor. Fecha os olhos. Senhor, todas as revoltas, todas as indignações, toda a culpa, tudo aquilo que é mal, que está dentro da gente, que tem estragado os meus dias. Oh Deus, nos ajude a nos limpar agora, Senhor. A fera está lá fora. A fera está lá fora, esperando para alimentar a parte ruim, para alimentar a parte que me destrói, Senhor. Oh Deus, quantas pessoas estão sendo alimentadas, Pai, pela fera. Mas nós queremos estancar a hemorragia agora. Oh, convido o Espírito Santo para a tua vida agora. Eu abençoo você do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. Eu declaro o fogo do Espírito Santo expulsando todo o mal da tua vida. Eu declaro o Espírito de Deus se apoderando de você agora. Eu declaro uma paz, uma limpeza. Eu declaro uma alegria tomando conta da tua vida. Eu declaro que você vai ter passos de fé e que você não vai ser confundido. Eu declaro que essa loucura que quer entrar na tua cabeça, esses instintos, esses desejos, eles não vão mais permear o teu dia. Você pertence ao Senhor. Eu declaro que esse peso, essa angústia, essa raiva vai sair agora. Essa indignação, você pertence ao Senhor. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar.
mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.